Olá malta, como já viram pelo título, vamos fazer um videozinho assim de eu dar as minhas opiniões que ninguém pediu, mas felizmente vivemos num país livre onde cada um pode dar a sua opinião, não é? E pronto, o debate deste título foi muito grande ontem no meu Instagram. Ontem não, na verdade vocês quando virem isto já vai ser anteontem. Que eu não sabia que título pôr, não sabia se punha em inglês, se punha em português, se misturava os dois, não sabia como traduzir, enfim, deu isto. Eu estou a dizer isto porque eu também ainda não sei qual é que vai ficar, porque eu continuo sem saber como dizer. Mas pronto, é unpopular opinions, é opiniões controversas, opiniões polémicas, opiniões impopulares, opiniões não populares, enfim, tudo o que vocês quiserem chamar. Quero só começar este vídeo a dizer que eu estou muito chateada, ok? Estou muito chateada porque eu fiz a encomenda do Onyx Storm, a tempestade de Onyx. É essa a tradução, não é? Vocês sabem qual é que eu estou a falar. Fiz a encomenda em pré-lançamento, né, na Amazon, com aquelas spray edges todas lindas, em julho. E ontem, a uma semana do lançamento do livro, vejo que a minha encomenda foi cancelada. Fiquei muito mal, apetecia-me chorar, apetecia-me matar, apetecia-me gritar e pronto, estou revoltada, estou revoltadíssima por causa disso, porque agora não sei se vou ter livro ou não, tentei mandar vir no outro site, não sei se vai acontecer o mesmo. Porque eu preciso de edição especial para combinar com os outros dois, percebem? E também aconteceu a mais pessoas, porque eu vi outras pessoas a publicarem também o mesmo. Aconteceu a milhares de pessoas, na verdade. Portanto, é muito grave e não há nada a fazer, eles simplesmente pedem desculpa como se isso fosse resolver alguma coisa. Vou passar a resolver os meus problemas assim. Olha, desculpa. Tchau. Portanto, vou aproveitar aqui a onda de estarmos a falar de Fourth Wing em começar a minha primeira unpopular opinion com Fourth Wing. Óbvio que todas as opiniões que eu vou dar não são iguais para toda a gente, por isso é que são unpopular, por isso é que são controversas, polémicas, whatever, porque nem toda a gente partilha da mesma opinião, mas eu sei que há pessoas que partilham da mesma opinião, portanto... bora lá! A primeira é, Fourth Wing está a perder o interesse devido ao tempo que os livros estão a demorar a lançar. Eu sei que a culpa é nossa. Quando Fourth Wing foi lançado, foi tipo adorado, foi dos livros mais falados no BookTok na altura. Depois saiu Iron Flame, foi outra vez outra loucura, mas muitas pessoas ficaram um pouco desiludidas. E agora vai sair Onyx Storm, vai ser outra vez uma loucura também. Mas, não sei se sabem, mas esta saga era suposto serem só 3. Ou seja, depois da Onyx Storm acabava. E eu sinto que a escritora, devido a toda esta fama que a série teve, ela forçou-se a escrever 2 livros que talvez vão ser desnecessários, talvez até não, mas, por exemplo, se acabasse no terceiro, se calhar havia personagens que já não iriam morrer nos próximos livros, porque eu estou a ver que vai morrer imensa gente e que se ela escrevesse só os 3, talvez não fosse acontecer. Pronto, isto é basicamente uma opinião 2 em 1, porque eu estou a falar da escritora vai publicar mais 2 e estou a falar de estar a demorar muito a sair. Pronto, estar a demorar muito a sair, eu acho que desmotivou-me imenso, porque eu quando li Fourth Wing adorei e queria imenso ler o segundo e tive que esperar muito tempo para sair e depois quando li o segundo já havia muita coisa que eu não me lembrava e acho que foi por isso que eu acabei por não adorar o segundo. E agora com o terceiro também eu basicamente só me lembro do fim, porque né, acabou naquele cliffhanger, naquele final aberto e então é o que ficou mais marcado. Porque demora tanto tempo a sair e a culpa não é da escritora, porque ela precisa do seu tempo para escrever, mas eu acabo por ficar muito cansada de estar tanto tempo à espera por um livro, para depois quando ele chega eu já não me lembro metade e depois eu não quero estar a reler porque são livros enormes. Pronto, basicamente a minha opinião sobre isso é que acho que o tempo enorme de espera cansa muito e acho que a escritora foi escrever 2 livros a mais um bocado desnecessários. A próxima é uma coisa que eu estou sempre a dizer, farto-me de falar disto, que é não se deve fazer reviews ou falar de um livro que não se gosta. Obviamente, como eu disse no início, vivemos num país livre, toda a gente tem o direito de dizer a sua opinião, mas há certas coisas que eu acho que deviam guardar. Imaginem, eu às vezes não gosto de um livro, como acontece a toda a gente, eu digo, eu li este livro, não gostei, não foi para mim, mas provavelmente alguém vai gostar. Ou então, comecei a ler este livro, não consegui gostar, dei DNF e pronto. Eu não fico tipo 1 hora sentada a reclamar de tudo de mal que o livro tem, a dizer que a escrita é má, a dizer que os personagens são horríveis, a dizer que a história não faz sentido, a dizer que a escritora não sabe escrever. A sério, faz mesmo muita impressão quando eu vejo alguém a destruir um livro por completo com as palavras. No outro dia, eu sigo uma youtuber em que ela publicou um vídeo tipo de 50 minutos, que era os piores livros que eu li em 2024. Tipo, what the
façam isso, por favor, isso é horrível. É horrível. Lá está, toda a gente tem o direito de dizer eu não gostei deste livro, não é bom, mas por favor não estejam imenso tempo a descrever tudo o que está mal no livro, porque isso vai arruinar muito a perspectiva das outras pessoas que querem ler. Por exemplo, às vezes eu vejo isso de um livro que eu quero muito ler, tenho na minha TBR há imenso tempo, mas ainda não tive a oportunidade de ler, ou na minha lista de desejos, e depois vejo alguém a dizer este livro é horrível, eu odiei, e depois eu penso tipo, então será que eu leio o livro para ver se gosto mesmo ou não, ou será que nem vale a pena ler? Porque isso vai afetar mesmo muito, muito, muito a opinião das outras pessoas, e depois mesmo que a pessoa vá ler vai sempre com aquela expectativa que o livro não vai ser bom, e se calhar a pessoa até vai adorar o livro. Portanto, por favor, não façam reviews, muito menos identificarem os escritores quando fazem reviews más, porque eu não consigo imaginar eu ser escritora. Obviamente, quando eu estou a publicar um livro, eu tenho plena noção que vai haver gente que não vai gostar, mas agora, identificarem-me onde vocês estão a reclamar do péssimo trabalho que eu fiz, sendo que esse é o meu trabalho. Eu também não vou a um restaurante e dizer a um empregado, olha, estás a servir mal, tipo, não é assim que se serve, tens que servir desta maneira. Ninguém faz isso, portanto, por favor, não façam isso. Isso é mesmo muito mau. Mas lá está, é a minha opinião. Fiquei assim um bocado exaltada, preciso levar isto um bocadinho menos a sério. E um bocadinho mais também nesse tema é as celebridades ou as influencers afetam imenso um livro. Ou seja, se vocês veem uma influencer ou uma celebridade que está a ler um livro e ela diz que não gosta, isso vai influenciar muito também o que as outras pessoas vão pensar sobre o livro, porque ficam tipo, oh meu Deus, eu não vou ler este livro porque a Cristina Ferreira disse que este livro é horrível. Não sei porque é que eu me lembrei da Cristina Ferreira, mas tipo, sei lá, porque a Zendaya, porque ela é a mulher da minha vida, não vou ler este livro porque a Zendaya disse que não gostou. Pronto, então é um bocado isso de, lá está, é a mesma cena de vocês ou mesmo as celebridades e influencers dizerem que não gostam de um livro, vai influenciar muito a perspectiva de todas as outras pessoas. Uma que também eu acho que é um bocadinho polémica é a terceira pessoa é muito melhor do que a primeira. Claro que há situações e situações, né? Mas normalmente a terceira pessoa é sempre muito, muito melhor, porque ajuda a termos imensos detalhes, imensos pensamentos das personagens, descrições, muita, muita informação que nós temos a mais quando um livro é na terceira pessoa em vez de na primeira, porque vocês na primeira pessoa só têm literalmente o pensamento da pessoa que vocês estão a ler, não têm mais nada. E quando é em terceira pessoa, lá está, é um narrador externo que não faz parte da história, há mesmo muito, muito, muito mais informação. Portanto, eu adoro em terceira pessoa. Nem acredito que houve uma altura da minha vida em que eu não gostava de terceira pessoa, porque é fantástico, e quando eu me apercebi, eu fiquei tipo, uau, que burra. Como é que eu não gostava? Se vocês começarem a reparar nisso, vão ver que é mesmo verdade, tem mesmo muito mais informação. Outra, esta aqui acho que não é assim tão impopular, que é Enemies to Lovers só funciona em fantasia. Tento imenso gostar de um Enemies to Lovers num romance, mas não funciona. Não funciona, tipo, eu acho que não é muito verdadeiro alguém se odiar na vida real, odeiam-se completamente e depois acabam casados e com filhos e tudo, whatever. Lá está, se for tipo uma cena de rivais, imagina, como por exemplo a Rose e o Connor do Addicted Calloway Sisters, que eles são rivais na universidade, na escola, porque eles querem sempre ser um melhor que o outro, aí é aquela cena mais ok. Agora, odiarem-se só porque se odeiam e depois do nada já estão apaixonados um pelo outro, não funciona em romance, mas em fantasia é incrível. Não sei muito bem porque é que é assim, mas talvez porque na fantasia há mais aquela coisa da tensão. Lá está, é fantasia, né? Não são situações que existem na vida real, no dia-a-dia, portanto acho que é por isso que se torna mais interessante. Não sei. Enemies to Lovers em fantasia? Enemies to Lovers em romances? Esta aqui não sei até que ponto é unpopular, porque nunca vi ninguém dizer isto, mas Young Adult, jovem adulto, é o melhor género literário que existe e não é só para jovens. Os jovens adultos é literalmente o melhor género porque vocês podem ler desde que têm, sei lá, 12, deve ser para aí 12, a idade mínima, 10, 12, até sempre. Porque o jovem adulto tem aquela cena sempre de nostalgia. Se vocês forem já muito adultos, vocês têm aquela nostalgia de estarem a ler sobre jovens adultos. Se forem jovens adultos, têm aquela coisa de se conectarem com os personagens e se identificarem com eles. Se forem assim, tipo eu, um meio-meio, gostam porque se conectam com o que já foram e aquela nostalgia de no futuro serão os vossos filhos ou... Pronto. Odeio explicar-me. Young Adult é o melhor género porque vocês podem ler praticamente em qualquer idade que tenham e não tem smut nenhum caso não gostem de smut.
é ótimo, tem sempre esses livros que não têm semática que são bons. O romance é sempre fantástico e então quando é fantasia é sempre incrível, incrível. Por isso, Young Adult é mesmo dos melhores géneros de todos. Outra opinião é odeio personagens femininas que sejam pequenas, porque elas literalmente fazem toda a sua personalidade no facto de serem pequenas, de serem baixas. É tão irritante, é tão frustrante a cada página, e sim, eu estou a falar da Violet de Fourth Wing e da Shannon de Boys of Tommen, principalmente essas duas, porque é mesmo muito irritante estar constantemente a ler sobre a personagem ser pequenina e ser minúscula e não ser tão forte como os outros e ser diferente. Vamos parar com isso, por favor. Tipo, a Shannon é aceitável porque ela literalmente com todo o trauma que passa é normal que ela não tenha se conseguido desenvolver, apesar de ter sido mencionado muitas vezes. Agora em Fourth Wing foi a pior parte do livro, foi eu estar sempre constantemente a ler dela ser pequenina. Ai, eu sou tão pequenina, não vou conseguir. Tipo, girl, shut up. Por favor, parem de fazer personagens pequeninas que tornam toda a sua personalidade à volta de serem pequeninas. Esta aqui eu acho que é um bocado estranha, mas os livros de thriller não são assustadores. Os livros de terror ou de horror, esses sim podem ser assustadores, mas os thrillers não são. A única coisa dos thrillers é... Não há bem uma tradução para a palavra thrilling, que é a sensação de ler um livro de terror, mas não é medo, é simplesmente uma sensação de inquietação. Vocês estão ali meio que desconfortáveis a tentar descobrir o que é que se está a passar, ou mais ansiosos para saber o que é que vai acontecer, ou o plot twist, mas não é assustador. Eu acho que há imensa gente que não gosta de filmes e livros e qualquer coisa de terror, o que é obviamente compreensível, mas se for preciso, às vezes não vão ler um livro de thriller com medo que seja assustador. Mas não é. A próxima é as tropes estragaram um bocado o conceito de ler um livro, porque hoje em dia já só soube falar em tropes. Alguém diz, eu adorei este livro, e depois a pessoa fica assim, então sobre o que é? E depois, olha, tem a trope de Who Did This To You, tem a trope de Found Family, tem a trope de Grumpy Sunshine, e tipo, nem sequer explica o que é que o livro é, mas sim o que é que vai acontecer, ou como é que as personagens são. Agora, todos os temas dos livros se baseiam muito nas tropes e tipo, querem descrever um livro, dizem as tropes e está feito. E então eu acho que isso veio um bocado estragar o conceito de explicar sobre o que é o livro. Não sei se me estou a fazer entender muito bem nesta parte, mas como é óbvio. É que se nem eu me percebo, como é que as pessoas me vão perceber, não é? Mas estou a tentar. Ou seja, acho que não há problema nenhum em falar sobre as tropes num livro, mas não centralizar o livro todo nessas tropes que ele tem. Esta acho que também, muita gente também não concorda, mas ter mais que uma edição de um livro é consumo excessivo, overconsumption. Imaginem, se for um livro que vocês adoram, é mesmo o vosso livro preferido, ok, tudo bem em ter a edição normal, uma edição especial e mais uma edição qualquer. Eu às vezes vejo pessoas que têm tipo 10 edições diferentes de um livro. Isso aconteceu muito com Fourth Wing na altura em que foi lançado. Havia pessoas que compravam todas as edições novas que saíam e depois, quando saiu Iron Flame, compravam todas as edições que saíam, e são muitas. E eu ficava tipo, mas porquê é que vocês precisam ter 10 livros iguais, onde só muda uma coisa ou outra? Só muda a capa ou só muda as spray edges? Tipo, escolham pelo menos 3, já só digo no mínimo 3, que mais gostam, e chega, e mesmo assim já é muito. Eu não tenho nenhum livro que tenha mais de uma edição, só tenho um livro de cada. Por exemplo, eu às vezes vejo uma edição nova de um livro que eu adoro e eu penso, ok, esta edição ia ficar super gira na minha estante. Eu começo logo a pensar, será que vale a pena eu comprar esta edição e vender a normal que eu tenho? Se fico com as duas? Faço assim todo um esquema a pensar o que é mais necessário. Por exemplo, a edição do Isto Acaba Aqui da Colleen Hoover. Eu tive a edição normal portuguesa, né? Aquela capa normal genérica, e depois saiu a edição em capa dura em português também, aquela capa rosa, e então eu vendi a minha edição normal e comprei essa edição especial. Só que depois, entretanto, lançaram a edição americana, a edição especial americana de capa dura, branca, com aquelas pedras de pétalas. E eu gostava ainda mais dessa, e eu pensei, bem, não vou estar outra vez a trocar. Mas como eu gostava muito mais da outra, decidi vender a capa dura em português e comprar a americana. Ou seja, eu não fiquei com as 3 versões porque isso seria completamente desnecessário. Eu vendi todas as outras e fiquei com a que eu gostava mais. Hoje em dia há mesmo muito consumo excessivo dos livros que é desnecessário, lá está. Pronto. Outra opinião de uma coisa que me enerva nos livros é as diferenças de idades.
quando é uma diferença de idade muito pouca e centram muito isso, que isso é tipo um crime. Os personagens, o único motivo que não podem estar juntos é por causa da diferença de idade, e não é uma diferença de idade assim exorbitante, é tipo basicamente a Shannon e o Johnny de Binding 13. Eu parece que estou a reclamar desta saga, mas tipo, é a minha saga de romance favorita. O Johnny e a Shannon têm tipo 2 anos de diferença, e quantidade de vezes que o Johnny não queria estar com a Shannon porque só pensava na diferença de idades que eles tinham. Bro, é 2 anos. 2! Tipo, não faz diferença nenhuma. Ainda na semana passada eu li o Hot House Flower e eles têm uma diferença de 7 anos. Obviamente que quando ela é menor faz muita diferença, mas a partir do momento em que ela tem 18, 20 anos, esses 7 anos não importam assim tanto. E não é uma coisa de nunca na vida vais poder estar com ela, vocês têm uma diferença de idade muito grande. Então, mas tipo... o que é que tem? Não faz sentido. Enerva-me imenso quando o motivo das personagens não estarem juntas é por causa de uma diferença de idade que não tem justificação. Ok, agora esta também é uma opinião muito específica minha, mas Childhood Friends to Lovers, ou Friends to Lovers, que é amigos de infância para amantes ou amigos para amantes, é a melhor trope num romance. Porque é sem dúvida a mais realista. Porque normalmente vocês, quando começam a namorar com alguém, primeiro têm que ser amigos. Ou então é um amigo que vocês já têm desde a infância, vocês vão criando sempre mais ligações ao longo dos anos até que acabam por ficar juntos. E então é tão bonito ler um romance de amigos, principalmente de amigos de infância, que é o que eu mais amo, porque conhecem tudo um sobre o outro, sabem sempre o que é que a outra pessoa precisa, sabem tudo o que ela gosta. Depois tem aqueles acts of service. Atos de serviço, não. Pronto, sabem tudo sobre a pessoa, conseguem surpreendê-la com coisas que ela gosta. A relação está sempre muito forte porque sempre foram muito conectados e muito próximos desde crianças. É mesmo bonito e é muito mais realista. Obviamente que eu, quando estou a ler livros, quero escapar um pouco à realidade, mas de certa forma nos romances acaba por trazer uma espécie de conforto saber que é uma coisa mais realista, porque apesar dos romances serem ficções, qualquer pessoa gosta de viver um romance na vida real, né? Ui, esta aqui vai ser explosiva. Um Kindle é melhor do que um livro físico. É só isso que eu tenho a dizer. Não, mentira, não é. Não é bem num Kindle ser melhor que um livro físico, mas em vários aspectos é muito, muito, muito melhor. Porque não há nenhuma parte negativa em ter um Kindle, a não ser vocês não terem o livro físico como se fosse tipo um troféu de vocês acabarem de ler o livro e terem-no na estante. Porque de resto é tudo pontos positivos. Vocês podem levar o Kindle para qualquer lado. Literalmente, é só pôr na mala ou até num bolso. Há certas roupas em que o Kindle cabe no bolso. Tipo, é fascinante. Podem levar para qualquer lado. Dá muito mais jeito para ler, porque é literalmente como se fosse um telemóvel um bocadinho maior. É mesmo super prático, muito leve. A bateria dura imenso, 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 imenso. Podem ter milhares de livros, que aquilo nunca fica sem espaço. Portanto, o único ponto negativo é mesmo vocês não terem a cena física de estarem a segurar num livro. E até mesmo para mim, eu sempre que estou deitada num sofá ou na cama, estou sempre no Kindle, porque eu já não consigo estar deitada no sofá e estar a segurar num livro, porque eu já estou tão habituada ao Kindle. Parece que até ficam mais relaxados, porque não têm de estar sempre com aquela pressão nas mãos, estar a segurar o livro, e depois precisam estar a folhear, e depois o livro cai, e depois as folhas dobram-se. Ou seja, basicamente a minha opinião não é que um Kindle seja melhor que um livro físico, mas sim que um Kindle é muito melhor para ler do que um livro físico. Esta aqui é sobre personagens em si, que é a Nesta de ACOTAR e a Lizzie de Boys of Tommen. São sim personagens boas. Eu vi uma frase no outro dia que me fez pensar imenso sobre a Nesta, que basicamente dizia que ou tu foste uma Nesta ou a tua vida foi impactada por uma Nesta, e isso define a maneira como tu vês o livro e a personagem em si. E isso deixa-me a pensar imenso, porque é muito verdade. Ou vocês são, ou vocês já tiveram alguém na vossa vida que foi uma Nesta, ou uma Lizzie também, porque a Lizzie estava a ser completamente odiada depois do Taming 7. E elas são sim boas personagens, obviamente que algumas ações delas não se justificam, apesar de serem compreensíveis dependendo do trauma. Toda a gente lida com traumas de maneira diferente, que vocês talvez nem concordem,
mas não nos vão estar a dizer, olha, tu estás a ser uma péssima pessoa ao reagires assim, porque não é assim que deves lidar com o teu trauma. Vocês não fazem isso. Então não façam isso com personagens literárias que não são perfeitas. Outra opinião é, quando os livros são intitulados como livros tristes, vão logo levar à expectativa que algo mau vai acontecer ou que alguma personagem vai morrer. Portanto, não gosto. Não gosto quando eu quero ler um livro e vejo alguém falar sobre ele e diz, este livro é um livro triste, porque a minha cabeça fica logo, ok, então ou vais chorar ou alguém vai morrer, ou então alguma coisa muito triste vai acontecer e tu vais estar em depressão durante 3 semanas. Por isso, eu prefiro não saber. É óbvio que eu já li livros mesmo depois de saberem que eram tristes e obviamente chorei imenso, mas não gosto de saber que um livro é triste porque eu vou sempre com aquela expectativa que... E depois às vezes até fico, leio o livro, não deitei uma única lágrima e fico tipo, se calhar eu sou uma pessoa sem coração e sem sentimentos porque eu não achei isto triste, estão a ver? Portanto, não gosto de saber que um livro está intitulado como um livro triste. A próxima é... Dar avaliação a livros é estressante. Eu odeio ter que dar avaliações aos livros. Eu sei que eu tenho um canal do YouTube onde eu faço isso todos os meses no fim do mês, onde eu falo literalmente dos livros que eu li no mês, falo sobre eles e digo quantas estrelas é que eu dei, mas isso para mim é horrível, eu odeio fazer isso. Eu fico super estressada e overwhelmed com o facto de eu ler um livro e ter que saber quantas estrelas é que eu lhe dou de 0 a 5. Óbvio que há livros que eu fico tipo, isto foi 5 estrelas, nem há questão, 5 estrelas, maravilha, incrível, adorei. Há outros que são tipo aqueles livros que eu gosto, mas não adoro. Eu penso assim, ok, se calhar vou dar 3 estrelas. Mas depois fico sempre com aquele peso na consciência de achar, será que alguém não vai ler este livro porque eu disse que é 3 estrelas e isso parece que o livro é mau? Mas não é mau. Porque 3 estrelas é um livro bom, só é só um livro bom, não é tipo um livro que eu adorei, não é um livro que eu vá pensar muito, mas é um livro bom que na altura em que eu li eu gostei. Portanto, para mim é mega estressante ter que dar uma avaliação de 0 a 5 a todos os livros que eu leio, porque às vezes nem eu sei. Há muitos vídeos em que eu digo, não sei bem se este livro é um 3, 3,5 ou 4, não sei bem se este livro é um 4 ou 4,5, porque nem eu sei. Ok, a próxima é quando os livros têm epílogos, eu normalmente passo quase tudo à frente, mas calma. Normalmente é só nos romances, porque nas fantasias eu normalmente leio sempre, até porque nem é muito comum nas fantasias ter epílogos, mas quando tem eu leio sempre. Nos romances, nem sempre faço isso. Aqueles romances que eu dou tipo 3 estrelas, que lá está, foram bons mas não adorei, eu não sinto aquela necessidade de saber o que é que vai acontecer no epílogo, de que se vão casar e ter 3 filhos e 2 cães e viver felizes para sempre. Eu sei que isto parece muito mau, mas... yeah. Não me faz muito sentido estar a ler isso tudo, então eu passo só os olhos, vejo mais ou menos as falas, leio só algumas frases para ver o que é que está a acontecer e normalmente nunca perco nada, então é isso. E a outra, falando ainda nesta parte de passar coisas à frente, é os agradecimentos. Há muita gente que nunca lê os agradecimentos, mas eu só leio nos agradecimentos a parte de agradecer ao leitor. E à família, normalmente. Eu passo sempre à frente a parte das editoras e das amigas e daquela treta toda das empresas e blá blá blá. Mas depois leio sempre a parte em que ela agradece obrigada a ti, leitor, por teres pegado neste livro e dar uma chance, não sei o quê. E depois normalmente também tem sempre a parte ou do marido ou dos filhos, que eu acho isso mesmo muito, muito fofo. Então, nos agradecimentos eu passo tudo até à parte final do leitor e da família. Esta aqui também não é assim tão controversa quanto isso, mas eu odeio smut nos livros. Smut, spice, whatever. Não gosto. Passo sempre à frente também essas partes, porque não vai acrescentar absolutamente nada à história e acho desnecessário. Eu sei que há pessoas que vivem para ler smut nos livros, mas eu não gosto. Nem sequer me sinto muito confortável a ler, sei lá, para mim não me faz muito sentido ler essas partes porque não gosto, sei lá, é isso. Esta opinião é super estranha, mas o que é que se há de fazer, né? Eu prefiro capas duras, mas eu só compro quando há edições especiais que eu gosto. Entre capas moles e capas duras, eu prefiro capa dura, sempre, mas as únicas vezes que eu compro capa dura é quando há uma edição especial que eu gosto. Acho que só me aconteceu com Divine Rivals eu comprar em capa dura sem ser edição especial, porque eu queria mesmo muito o livro e estava à venda na Vinted, optei por comprar, porque de resto eu só compro capa dura quando é uma edição especial que eu gosto. Ok, a próxima é Romantasy, é diferente de Fantasy Romance, ou seja, Romantasy, que é uma mistura dos géneros de romance com fantasia, que eles juntam-se e, como se tivessem um filho, chamava-se Romantasy. E Romance Fantasy, que é fantasia romântica, calma, voltando atrás, no Romantasy é basicamente uma fantasia onde o romance é muito crucial para a história, e uma Fantasy Romance é quando
o romance é um subplot da fantasia, ou seja, o tema é fantasia e depois tem um pouco de romance. Basicamente é só para as pessoas que gostam de romance saberem que aquele livro de fantasia também tem um pouco de romance. Pensem em acotar Romantasy, Throne of Glass, Fantasy Romance, estão a ver? E a minha opinião é que eu acho que agora anda-se a usar muito Romantasy com tudo. Se há uma fantasia que tenha um bocadinho de romance, já é uma Romantasy, mas não, são coisas diferentes. Esta aqui já é uma luta constante há anos, não é há anos, mas pronto, há muito tempo que se fala disto, mas audiobooks contam como ler um livro. Eu acho que isto nem devia sequer ser debatível, eu acho que isto é a coisa mais lógica do mundo. Se vocês estão a ouvir um livro, obviamente que isso conta como vocês terem lido o livro. Eu agora estou completamente viciada em audiobooks. Sempre que eu quero ler um livro vou logo ver se há o audiobook para ouvir. Basicamente o audiobook é igual a alguém vos estar a ler o livro. Se vocês têm alguém que vos está a ler o livro, vocês estão a ouvir, estão a filtrar tudo o que a pessoa está a dizer, toda a história, todos os personagens, porque é que isso havia de contar como vocês não terem lido um livro? Se alguém vos perguntar sobre o que é o livro, vocês sabem, portanto, é literalmente, em vez de estarem a passar os olhos no texto, estão a ouvir o texto a ser lido. Não há dúvida nenhuma que audiobooks contam como ler um livro. Esta aqui eu preciso de ler, que é para não me perder nos meus pensamentos. Odiar um livro que toda a gente adora é pior do que adorar um livro que toda a gente odeia. Apanharam? Ou seja, para mim é muito pior eu ler um livro que toda a gente adorou e eu odiei, porque eu sinto aquela coisa de FOMO, onde não me vou encaixar nessa sociedade das pessoas que gostam desse livro e sinto-me excluída, do que eu ter adorado um livro que toda a gente não gosta, porque pelo menos assim eu gostei do livro e está tudo bem. Agora, quando é ao contrário, sinto-me, lá está, um bocado excluída por um livro que toda a gente gostou, eu não ter gostado. Esta próxima é um bocado na base de um comentário que fizeram no meu TikTok, que é ler porque está na moda não existe. Eu publiquei um TikTok dos livros que eu li em 2024 e que o meu namorado leu em 2024, que era para ver tipo a comparação da diferença entre os dois. E houve uma pessoa que comentou do género: agora só se lê porque está na moda, se for preciso nem entrou metade da informação dos livros. Como se eu, que sou pobre, pronto, para falar por melhores palavras, fosse gastar dinheiro em comprar livros e perdesse o meu tempo precioso, que podia estar a fazer mil e uma coisas, a ler um livro só porque está na moda ou só para dizer que li. Portanto, para mim esse comentário não fez absolutamente sentido nenhum. Mas está tudo bem, não fiquei chateada, simplesmente fiquei tipo, what the fuck? Porque eu acho que ninguém no seu perfeito juízo ia perder tempo e dinheiro com livros só porque está na moda ou só para dizer que leu, porque ler só por estar na moda não é uma coisa que existe. Cada um lê porque gosta ou porque quer. Obviamente que às vezes pode haver aquela celebridade que começa a ler um livro porque está na modinha e depois começa a ficar mais conhecida por estar a ler o livro. Ok, agora, eu não vou ler 72 livros num ano porque está na moda, né? Depois a outra é, não faz sentido as pessoas darem uma opinião forçada só para ser viral. Eu acho que isso aconteceu muito com a Colleen Hoover. Quando ela começou a ser odiada, foi só basicamente porque um rapaz fez um vídeo a dizer que a Colleen Hoover era isto e aquilo, os livros dela eram maus. E esse vídeo, como viralizou, toda a gente começou a forçar um bocado a dizer que também não gostava, para serem virais também. Na minha opinião, eu vejo isso assim, talvez nem tenha sido, mas às vezes sinto que as pessoas tentam dar uma opinião completamente diferente da dos outros para verem se viraliza e se isso começa a ser uma cena, mas tipo... Esta aqui eu também estou sempre constantemente a falar disto, mas não há absolutamente problema nenhum em alguém partir as lombadas, dobrar as folhas, escrever, riscar, pôr post-its. Os livros que eu tenho aqui são meus. Eu posso fazer o que eu quiser com eles. Se eu quiser, até posso rasgar as folhas todas se me apetecer, porque os livros são meus. E isso não deve fazer com que alguém me julgue por causa disso. Como eu às vezes vejo pessoas no TikTok. O TikTok é super tóxico, como é óbvio. Ainda bem que vai acabar nos Estados Unidos. Gostava que acabasse no mundo todo, que eu odeio o TikTok. Não, estou a brincar, calma. Não, o TikTok é mesmo muito tóxico, porque parece que ninguém pode fazer nada sem ser criticado. Mas eu olho para os meus livros, há muitos livros que têm a lombada partida, mesmo muitos, e nem dá para ver. Pelo menos daqui onde eu estou, que as estantes estão ali tipo a menos de 2 metros, não dá para ver absolutamente nenhuma espinha partida. E porquê que isso havia de influenciar alguma coisa na opinião dos outros sobre os meus livros? Quando são meus e eu posso fazer o que eu quiser com eles.
Já para não falar que partir a lombada dá muito mais jeito para ler. Odeio estar a segurar num livro, ter que estar com ele quase fechado, super desconfortável, só porque estou com medo de partir a lombada, como se isso fosse mudar a história do livro de alguma forma. Isto também já é uma luta há muito tempo, pelo menos com o meu namorado, porque ele não gosta de partir as lombadas, está sempre com medo e eu estou farta de dizer que não há problema nenhum em fazer isso, mas cada um sabe dos seus livros, lá está. Tal como eu não gosto que me critiquem por partir as lombadas e riscar nos livros e escrever, também não vou julgar os outros por não quererem fazer isso. Outra opinião é, também é importante ler géneros fora da nossa zona de conforto, porque eu estou muito habituada a ler romance e fantasia, ou romantasy também. São basicamente os dois géneros que eu leio e o meu namorado é um leitor muito baseado em thrillers e horror e terror. E então eu comecei a tentar os thrillers. E eu gostei bastante, que era um género que eu achava que eu não ia gostar e acabei por gostar bastante. Portanto, eu saí um pouco da minha zona de conforto, que eu não gosto, como é óbvio, ninguém gosta de sair dessa zona de conforto. Às vezes nós estamos com medo de sair dessa zona para experimentar outros géneros, porque estamos habituados a ler os que nós gostamos, sabemos que gostamos destes, então vamos ler estes. Mas depois nem sabemos o que é que estamos a perder ao ler outros géneros que talvez vamos gostar muito e nem sabíamos. E para acabar, a última é: não se deve fazer tatuagens de séries que não estão acabadas. É isso, tchau! Não, estou a brincar. Eu apanhei um bocado de trauma com aquela rapariga que leu o primeiro livro de Akotar e fez uma tatuagem a dizer Tamlin. Tipo, socorro! Socorro! Eu fiquei mesmo traumatizada com esse vídeo, juro. Eu penso nesse vídeo no mínimo uma vez por semana, porque eu penso, como é que é possível? Como é que é possível? Aqui não é por cima do Tamlin. Imensa gente faz aquela tatuagem dos dragões do Fourth Wing, do dragão preto, o Tarn, com a Andarna no meio, amarela. E a série ainda só vai no segundo de 5. Vocês não sabem o que é que pode acontecer e estão a marcar o vosso corpo para sempre. Mas obviamente, o corpo é vosso. Façam o que vocês gostarem. Quem me dera estar com muitas tatuagens sobre muitas séries, na minha opinião, eu acho que é muito mais seguro acabarem a série primeiro e depois aí sim fazerem a tatuagem. Só para o caso de não ser uma situação num Tamlin. Mas pronto, não se esqueçam que as opiniões são todas opiniões minhas, só por diversão, ninguém precisa de criticar ninguém por ter as suas próprias opiniões, porque cada um tem o direito de achar o que quiser e está tudo bem. Mas pronto, dito isto, espero mesmo que tenham gostado deste vídeo e espero mesmo ver-vos no próximo. Tchau!